Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Silva de Souza. Vou apresentar agora meu trabalho da primeira unidade da disciplina Estrutura de Dados 2, do professor Paulo Henrique, que consiste na simulação de um SGBD, utilizando o Linked List e árvore AVL, e o nome bonitinho dela é base de dados de monitoramento ambiental. Vamos para o sistema agora, né? Ele inicialmente começa apresentando os 100 registros que foi dado. Eu vou para e apresento o menu. Eu vou entrar como cliente. Cliente, vou consultar o registro, vou consultar esse 41 aqui, registro 41. Ele mostra as informações do dispositivo conectado a ele, tal, a data, a hora, temperatura e umidade, pressão. É, vamos para o seguinte, eu consultar. Antes disso, vamos verificar, né, se tem os 100 registros mesmo. A gente tem os 100 registros. Agora a gente vai consultar. Essa parte eu achei legal, achei muito massa. Porque eu coloquei nela um padrão que todos os dispositivos eles têm que começar com o ID, assim como uma máscara sub-rede, eles têm que começar com 111. E seu próximo dígito, que é o diferencial, que indica, teoricamente, qual é o ID dele. Então, se eu colocar qualquer coisa fora desse padrão, tipo 14, ele não vai aceitar, ele vai retornar um erro. Então, vou colocar aqui. Gente, vamos verificar o dispositivo 4, né? Eu tenho certeza que só tem um desses dispositivos. E aqui ele mostra todos os registros associados ao dispositivo 4. São 10 registros que tem. Minha terceira opção é para listar todos os registros que a gente tem no banco. Então, vamos remover um registro. Vamos remover esse registro 18 aqui. 18. Removemos. Agora a gente vai verificar aqui a quantidade. 99 registros. É, e é isso. As funcionalidades do cliente é isso. Agora a gente vai para do microcontrolador. Eu primeiro tenho que escolher qual microcontrolador eu desejo me conectar. Eu tenho uma lista de todos os que tem no meu banco. É, aqui são os nomes dele. Eu quero me conectar ao 7. Conectar ao 7. E aqui tem um menu dele. O microcontrolador só tem a opção de enviar e alterar. Existe. Então, não é a gente que faz o cadastro do registro e tal. É o próprio sensor. Então, retorna aqui o ID que foi pra gente. Como ele também não tem a opção de visualizar, a gente volta lá no cliente. Constar registro 183. 183. Dispositivo 7 foi que eu me conectei. 42, 4298. A gente vai alterar essas temperaturas aqui. É a única coisa que dá para alterar. O microcontrolador consegue alterar a temperatura, a umidade, pressão e a data. A gente volta lá com o microcontrolador, conecta com 7. A gente altera. E qual foi o ID? Era o ID 183. 183. Ele alterou. A gente volta lá como cliente e verifica o 183 44 96 44. Antes era 424298. Bom, é isso, o microcontrolador. E agora a gente tem a terceira opção, que são os métodos requisitados no trabalho, que era o método para cadastrar 5 registros e listar eles, alterar 5 e listá-los e excluir 5. Aqui a gente tem um errozinho no trabalho, eu não sei o porquê disso. Quando a gente faz isso, ele era para listar como cliente e ele era para listar todos os registros, mas ele só está listando os que ele foi cadastrado e o que a gente adicionou. Ele não registra todos no banco. Essa forma foi bom porque era uma lista muito grande, então fica mais fácil ver. Registro 100, dispositivo 0, 101, dispositivo 1. Aqui 26, 69, 47. Aqui eu dou um tab para continuar para poder ver. Registro 100, 33, 91, 57 foi alterado. E agora a gente excluir, a gente só fica com 183. É isso. Aqui a gente tem mais um errinho, porque depois que a gente faz os métodos do trabalho, se a gente voltar como cliente, eu também não sei o motivo de estar dando isso, mas se a gente voltar como cliente e consultar a quantidade de registros,
Ele era para não mostrar esses 5, esses mais 5, mas ele mostra. A gente tinha 99, né? Então ele era para estar mostrando continua mostrando 99 ainda, mas ele vai mostrar 103, eu acho. Ou 104. Ah, a gente tinha uns 100 porque a gente adicionou aquele outro. É. Então, é basicamente isso, o sistema. Bom, agora depois de mostrar o sistema funcionando, eu quero apresentar toda a lógica por trás dele. A lógica que eu pensei foi em ter um servidor principal que ele teria todo, seria responsável por organizar todo o sistema. Ele faria o CRUD, ele teria a base de dados dele e teria a indexação da árvore AVL. O microcontrolador, assim como eu mostrei lá, ele só tem a opção de enviar ou alterar registros, por isso que a seta é unidirecional aqui. A comunicação entre o servidor e ele é só de um lado. E aqui do cliente, como eu alterei buscar, mostrei buscar, listar, remover, acessar a quantidade, feitas solicitações. Quem faz tudo isso, na verdade, é o servidor, o cliente apenas solicita. A forma que eu montei meu sistema, aqui eu vou mostrar. E eu queria mostrar alguns tópicos importantes. Aqui é o registro de log que foi solicitado no trabalho. Eu consegui implementar todas as funcionalidades que foi solicitado. Aqui o log mostrando o que foi feito, inserção, remoção, no qual nó foi feito, a altura atual da árvore e o tipo de rotação que foi executado. A estrutura do meu programa, eu usei o padrão do projeto Proxy e um pouco do DAO. Eu tive um registro DAO, que é uma interface para implementar o servidor e o servidor Proxy. E a ideia do servidor Proxy era justamente para ter esse controle do log, que é que eu precisava fazer. E como a minha ideia era os clientes enviar solicitações, requisições, é, quando fosse onde cadastrar ou remover, ele cadastraria no log. Essa é a ideia do porquê eu usei o padrão proxy. E a principal dificuldade foi pensar na lógica do servidor, em como fazer todos os métodos dele. Eu precisei criar métodos auxiliares que eu não estava imaginando que eu iria precisar. Mas o principal que eu tive mais dificuldade foi esse buscar por ID de dispositivo que mostrava os registros que estão associados ao dispositivo. Porque quando eu fui implementar na árvore, eu não, como ele não se referenciava à chave da árvore, mas sim a do dispositivo, então não tinha como fazer essa verificação condicional aqui. Consegui resolver com recursividade e com a lista. Ah, eu esqueci de mencionar. O tipo de rotação também foi um pouco complicado para saber, eu tive que criar uma numeração. O difícil foi saber como associar o tipo, já que uma rotação dupla é baseada numa esquerda simples e depois uma direita simples. Eu fiz assim, findei fazendo assim, repetindo ela. Eu tinha feito passando dentro da rotação, mas não teria como saber a dupla porque ele ia sobrescrever. Então, foi isso.